A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus nós estamos aqui de volta depois de muito tempo, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui já estou atrasado com ela, mas eu quero trazer aqui para vocês. Tem por título Corpo, Alma e Espírito. Mas você que está chegando já pela primeira vez, amados, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Esse é o título desse trimestre, tá? Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Glória a Deus. E o título da leitura dessa lição 12 é o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Nesta lição, amado, nós vamos estudar a comunhão entre o Espírito humano e o Espírito de Deus, que torna a vida cristã algo vivo, real e profundamente interior. É o Espírito Santo quem desperta a consciência para o pecado. O Espírito Santo ele gera fé pela palavra, testifica em nosso íntimo que somos filhos de Deus e também nos fortalece, Fortalece o ser humano interior para vivermos aí em obediência, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 16, e Efésios capítulo 3, versículo 16. Veremos também, amados, como ele nos auxilia na oração, inclusive por meio das línguas, e produz em nós o fruto que revela o caráter de Cristo, Como Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, e Gálatas 5, versículo 22, versículo 23. E que, ao estudarmos esses temas aqui, sejamos levados a buscar uma comunhão mais profunda e constante com o Espírito Santo em nossa companhia diária. Você está preparado? Vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, já sem perca de tempo aqui para o nosso textuário, que nos diz assim, vejam só. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos lá, ok. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, para afirmar que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, nós lemos agora. Esse texto aqui, amado, ele responde a uma das perguntas mais importantes de todo o universo. É possível um ser humano, um homem, um simples, como muitos dizem aí, comedor de feijão e farinha, ter certeza da salvação? E a resposta bíblica é um grande sim. É possível sim. Ter certeza da sua salvação. O Espírito Santo, querido, nos dá de forma contínua a certeza de que fomos realmente adotados como filhos de Deus. Essa passagem aqui, juntamente com João, capítulo 5, versículo 10 ao 12, é fundamental para o tema da certeza da salvação, pois ensina que o Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso Espírito, de que permanecemos, de que pertencemos a Deus, aliás. Nós temos aqui alguns textos paralelos, que fala: aquele que crê no Filho de Deus tem nele, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Veja só, aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Veja só, Deus nos deu a vida eterna, por isso temos que ter certeza da nossa salvação. Nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 12, nós vamos ver estas passagens.
Verdade prática, queridos, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. 3 ações aqui do Espírito, né, que analisaremos aqui no decorrer desta lição. Primeiro é que ele intercede. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vejam só, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E segundo, ele nos edifica e fortalece. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, isso é uma passagem bíblica que nós temos aqui, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, como diz lá em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Outro, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima. Isso aqui são os versículos, as passagens que eu trouxe aqui para você, que mostram que o crente pode ter certeza, o ser humano pode ter certeza, sim, da sua salvação. Vejam só, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. E terceiro, ele produz em nós o seu fruto. Veja só. Se você está dando fruto do Espírito, então você tem certeza da sua salvação. Ele produz em nós o seu fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que muitos não têm isso aí, tá? Tem uma capa, uma camuflagem por cima, mas quando na hora do vamos ver, não cumpre nada disso aí. Tem pessoas, irmãos, que é tão, nossa, parece ser o mais santo, santa do mundo, mas na hora, qualquer ódiozinho, qualquer raiva já quer matar, já quer, e por aí se vai. Então esse domínio próprio tem que ter. Aí ele fala, contra essas coisas não há lei, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Vamos aqui à obra inicial do Espírito, E já vamos pular para o primeiro tópico daqui a pouco, mas veja só a introduçãozinha aqui. A obra inicial do Espírito. Ideal central do ponto, Qual é o ideal central desse ponto que nós iremos agora comentar? O ponto 1. É mostrar que a vida espiritual começa com a ação soberana do Espírito Santo no espírito humano, despertando, regenerando e renovando o crente, certo? Vamos aqui. Primeiro tópico desse subtópico aqui, consciência de fé. Consciência de fé. Irmãos, isso aqui é interessante. Se fosse você, não sairia desse vídeo aí, mas continuaria até o final, porque Deus tem muitas coisas a falar conosco nesta lição. Qual é o tema ideal aqui? O tema central. O Espírito Santo, querido, desperta a consciência para o pecado, gera fé pela palavra e vivifica o Espírito, que é o Espírito humano, certo? Inaugurando uma nova vida em Deus. A ação do Espírito, querido, a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência. A ação do Espírito Santo, ou seja, em nome de Jesus, eu faço questão de repetir mais uma vez para você. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essas coisas, essa obra de convencimento, E quando ele vier, veja só o que ele fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Certo? E Efésios 2, versículo 8, que a fé, salvação vem pela fé.
E lá em Romanos também diz que a salvação é pelo ouvir a palavra de Deus e tal. Então, o que também atinge aí as faculdades da alma, Romanos 10, versículos 9 e 10. Né? Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito, né? Como diz lá em João 3 e 5. O Espírito que estava morto, né? Separado de Deus, ele é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus, não é do homem, né? Como o Paulo mesmo falou isso em Efésios capítulo 2, versículo 1. Só esse subponto aqui, querido, se fosse exposto detalhadamente, tomaria todo o tempo da aula. Portanto, é evidente que precisamos nos conter e apresentá-lo de forma resumida, e eu quero ir lá com você apresentar esse ponto aqui de uma forma resumida. O verbo grego usado em João 16:8 é elexei, traduzido por convencer, traz a ideia de expor à luz, né, desmascarar, refutar e persuadir, né, quanto à culpa. Né, trata-se de uma ação com tonalidade quase forense. Então o Espírito Santo ele coloca o ser humano em xeque, né, revelando aí a verdade sobre o seu estado diante de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, revelando ao ser humano que ele é carente do perdão, ele precisa do Senhor na sua vida para que ele se arrependa. E dessa forma aqui fica mais que entendido que o Espírito Santo ele age no mundo com objetivos, né, específicos. Primeiro, pecado. O Espírito ele convencerá o mundo do pecado, porque não creem em Jesus. Então já é um pecado não crer em Jesus. Então o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado. João 16:9 vai falar sobre isso. Então o foco aqui não está em pecados isolados, mas na raiz, a incredulidade, isto é, a recusa em receber a revelação de Deus no Filho. E segundo ponto, justiça. Né? A convicção quanto à justiça diz respeito, em primeiro lugar, à justiça de Cristo e não à justiça do mundo. Né? João 16:10 vai falar: quando Jesus afirma, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ele indica aí que sua ressurreição e ascensão são a grande vindicação divina. Né? O mundo o julgou como blasfemo e digno de morte. Então o Pai, porém, o declara justo e recebe ao recebê-lo em glória. Então o Espírito Santo ele revela essa inversão moral. Aquele que foi condenado pelos homens é na verdade o justo de Deus, e somente nele há justiça disponível para o pecador. Vocês estão entendendo? E terceiro ponto, o juízo. Finalmente, o Espírito Santo convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, como diz João 16:11. Se o príncipe deste mundo foi condenado, né, toda forma de rebelião que se mantém alinhada a ele permanece em terreno condenado também. Então o Espírito deixa claro que continuar resistindo a Cristo é aderir a uma causa já derrotada, certo? Então essa obra de convencimento não termina na descoberta da culpa. Perdão. Ela prossegue na direção da fé. Então, mesmo o Espírito Santo que expõe o pecado, ele abre também o coração para a palavra, de modo que a fé, ela vem pelo ouvir, conforme nós citamos aqui em Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Né? Assim, ao ouvir o Evangelho, o pecador não é apenas informado do sentido intelectual, ele é alcançado por uma ação interior, certo? Do Espírito que remove a cegueira, vence a incredulidade e o leva o homem a crer com o coração e a confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Romanos 10, versículo 9 e 10. Então, amados, a salvação ela é, portanto, pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, como diz lá em Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus, certo? E nesse processo opera-se a regeneração, o novo nascimento, né, anunciado por Jesus Cristo como nascer
da água e do Espírito, como ele fala para Nicodemos, capítulo 3, versículo 5 de João. Então, o espírito humano que estava morto em seus delitos e pecados, isto é, separado de Deus, ele é vivificado agora por sua vez pelo Espírito Santo e recebe uma nova vida vindo do alto, como diz lá em Efésios 2:1. Então surge aí o homem espiritual com a mente renovada, agora capacitado a ser guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a obra inicial do Espírito Santo no espírito humano, ele envolve ao mesmo tempo convicção de pecado, revelação da justiça de Cristo, certeza do juízo e geração de fé salvadora, né? Onde ele atua aí a consciência é despertada, o coração se rende e nasce uma nova vida em comunhão com Deus. Vamos para o segundo subtópico desse tópico 1, a pedagogia do Espírito. A pedagogia do Espírito. Glória a Deus. Qual é a ideia central aqui deste subtópico? É que o Espírito atua como mestre interior, iluminando a mente do crente, ensinando as verdades espirituais e guardando-o de enganos e de ideologias. A regeneração, queridos, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora, né, espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, né? O que nos é dado gratuitamente por Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 2:12. Paulo aqui refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais. Capítulo 2, versículo 13, como Jesus mesmo havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. E, portanto, querido, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias, como diz Colossenses 2:8. Então, quando Jesus promete que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, João 14:26, ele descreve uma verdadeira pedagogia divina na vida do crente. Então, podemos resumi-la assim. Primeiro, o Espírito nos capacita a assimilar o que Deus já nos deu, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Paulo afirma que recebemos o Espírito que provém de Deus para que conheçamos o que nos é dado, gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, versículo 12. Então, ele abre os olhos do coração, Efésios 1, versículo 17 e versículo 18. Ele abre os olhos do coração de modo que verdades como perdão, adoção, herança e esperança sejam compreendidas e acolhidas pela fé. Então, o Espírito, mais uma vez, o Espírito Santo não inventa nova mensagem. Ele faz o crente enxergar com clareza crescente as riquezas da graça revelada em Cristo. Ok, querido? Segundo ponto, o Espírito lembra, aplica e corrige. Jesus declarou isso, que o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26 ainda. E que vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Ou seja, o Espírito Santo, amado, ele traz à memória a palavra, aplica o ensino de Cristo às situações diárias e corrige pensamento formado pelos padrões deste século, Colossenses 2:8, Romanos 12, versículo 2 também. É ele quem forma passos a passo uma mente obediente e santa, ensinando o crente a discernir a vontade de Deus e a viver de maneira agradável ao Senhor. Então, querido, vocês vejam aqui, o Espírito Santo ele traz à memória a palavra. Aqui ele não traz somente julgamento, não, mas ele mostra o caminho por onde o crente deve andar para que seja perdoado, para que seja esclarecido as verdades de Cristo, certo? Então ele traz à memória a palavra, ele aplica o ensino de Cristo, situações diárias e corrige
pensamentos, né? Assim, ele só revela que a pessoa está errada, não, ele corrige também. Ele vai lá, ele mostra o que deve ser feito para que a pessoa mude de vida. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a renovação da mente. Amém? Qual é a ideia aqui desse ponto? A ideia central aqui que nós vamos estar aplicando aqui. Pela ação contínua do Espírito Santo, a mente é transformada, capacitando o crente a discernir a vontade de Deus e a viver de modo consagrado. Ok? Glória a Deus. Diz assim o tópico, né? Devemos viver em constante contato com o Espírito Santo de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para nosso viver diário, né? Romanos 12, versículo 2. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total. Romanos 12, versículo 1, que vai nos dizer, né, que Paulo roga para que apresenteis os vossos corpos santo, agradável, como sacrifício santo e agradável a Deus, da qual fazem parte da oração e a leitura das escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior também, foi? Vocês lembram aqui? A lição 11? Então, Tiago 1, versículo 5 e versículo 6, Salmos, capítulo 119, versículo 105, que fala que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade, como disse, né, João 16 e 13. Então, ouçamos, irmão, ouçamos o que o Espírito Santo fala conosco, né? Ouçamos ele que nós seremos bem-sucedidos. Aqui em Romanos 12, Paulo faz uma virada importante. Depois de expor por 11 capítulos as misericórdias de Deus na justificação, na santificação e na eleição, ele conclui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, né? Romanos 12, versículo 1, pois mostra, né? Pois mostra que a renovação da mente começa como resposta à misericórdia já revelada e aplicada pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito quem nos faz enxergar o Evangelho e nos move a uma entrega sem reservas a Deus, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13. Então, a primeira consequência dessas misericórdias é um chamado à consagração total. Né? Apresenteis o vosso corpo, veja que ele fala, né? Apresentei os vossos corpos, né? Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Romanos 12, versículo 1, que nós citamos aqui agora. Então, à luz do ensino de todo o Antigo Testamento sobre o sacrifício, Paulo mostra que agora o culto não consiste em levar animais ao altar, mas em colocar a própria vida diante de Deus. Né? A entrega é total. Tudo o que temos e tudo o que somos é nesse contexto de entrega que o Espírito renova nossa mente, porque não podemos separar a vida espiritual do restante de nossa existência, né? Isso nós podemos ver lá em Romanos 6, versículo 13, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Em seguida aqui, irmãos, é interessante que Paulo descreve o processo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Então, o Espírito trabalha em duas frentes. Primeiro, negativamente, ele quebra a conformidade com o século, isto é, com os padrões, valores e propriedades dessa época caída. E segundo, ele trabalha positivamente, né? Ele vai transformando o modo de pensar do crente por meio da palavra e da oração, como diz lá em Salmos, que acabamos de citar aqui, capítulo 119, versículo 105, e Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim, o salvo começa a entender e experimentar a boa, agradável e vontade perfeita e vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Romanos 2:12. Em todas as áreas da vida, é o Espírito quem nos guia em toda a verdade, né? João 16:13. Rearruma, né? Rearruma, quer dizer, ele está arrumando nossos critérios e nos ensina a provar dia após dia o que agrada ao Senhor. Aqui nós temos também o quarto subtópico, nesse tópico ainda, voz e luz.
Ouça isso no nome de Jesus. Voz e luz. Glória a Deus. E qual é o ideal central aqui? A ideia central deste subtópico? O Espírito fala ao íntimo do crente, queridos, e ilumina os olhos do coração, dando aí clareza, paz e compreensão das riquezas da esperança cristã. Veja só como é que diz aqui esse subtópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Traz também sabedoria e revelação, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 17. Esclarece questões duvidosas, como nós podemos ver lá em Atos capítulo 15, versículo 28. E agora ele gera entendimento e paz, Romanos 8, 14. Então ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração, como diz Efésios 1, versículo 18, nós citamos aqui. Nesse texto aqui, coração, cardia, que significa cardia no grego, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos. Então, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito Santo para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Efésios 1:18. Quando Paulo ora para que os olhos, do vosso coração sejam iluminados, como nós citamos aqui, Efésios 1:17 e 18, querido, ele descreve a ação do Espírito Santo como voz que fala e luz que abre o entendimento do homem, interior, do homem interior. Ou seja, o Espírito de Deus se comunica com o espírito humano e ao mesmo tempo dissipa as trevas da ignorância espiritual para que o crente conheça e pratique a vontade de Deus. Primeiro, o Espírito fala de muitas maneiras, mas sempre em harmonia com a Escritura. Veja só, a forma principal pela qual o Espírito fala pela palavra é que ele mesmo inspirou toda a Escritura, é inspirada por Deus, como diz a palavra. Aqui nos mostra que ele mesmo falou, ele mesmo inspirou. Que esse versículo aqui que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, como diz 2 Timóteo 3:16 e o 17. Então outro ponto aqui que é muito interessante, ele também fala nos ambientes de oração e de adoração, como em Atos 13, versículo 2, o Espírito Santo ele disse, olha, separai-me Barnabé e Saulo. Você vê que ele se apresenta, ele se faz presente nesses cultos de oração, de adoração a Deus, quando está todo mundo reunido ali pedindo, ele se apresenta, separai-me Paulo e Barnabé e Saulo, Outro ponto aqui, além disso, o Espírito ele fala a consciência do crente que nele habita, 1 Coríntios 2, 11 e 12, produzindo paz, advertência, correção, fala em voz mansa e delicada, como diz 1 Reis 19, 11 e 12, sem responder, sem depender de manifestações espetaculares, pode soberanamente usar sonhos e visões, como diz Joel 2:28 e Atos 2:16 e 17, e muitas vezes fala por meio de outras pessoas, como falou a Davi por Natã, segundo Samuel capítulo 12, versículo 1. E em todas essas formas, querido, porém, há um critério. O Espírito jamais diz algo que contradiga a Escritura que ele mesmo inspirou. Jamais, você em nome de Jesus, querido, jamais o Espírito Santo vai falar algo que vai contradizer as Escrituras que ele mesmo inspirou. Ouça isso em nome de Jesus. Segundo aqui, iluminação. Iluminação é a obra pela qual o Espírito Santo ele abre os olhos do coração para que o crente compreenda e receba com fé o que Deus já revelou em sua palavra. Não é nova revelação paralela à Bíblia, e assim a entrada da luz sobre aquilo que já está escrito, O salmista ele ora
desvenda os meus olhos. Olha que ele fala, né? Isso aqui é interessante. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se nós, irmãos, se nós não contemplar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós não vamos ser gratos, né? Mas quando nós pedimos para Deus desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas do Senhor, como diz em Salmo 119, versículo 18, aí nós vamos ser gratos o resto da vida. Então ele afirma que a exposição da palavra dá luz, dá entendimento aos simples, né? Salmo 119, versículo 130. Paulo, ele descreve essa mesma obra em 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 13, né? O Espírito, veja só que ele fala, o Espírito perscruta as profundezas de Deus e nos faz conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, ensinando-nos coisas espirituais por meios espirituais. É aqui em Efésios, capítulo 2, capítulo 1, aliás, versículos 17 e 18, ele pede que o Espírito conceda, espírito de sabedoria e de revelação, e ilumine os olhos do coração para que a igreja conheça a esperança, a herança e a grandeza do poder de Deus. Sem essa iluminação, o homem natural acha a palavra loucura e não entende, como diz 1 Coríntios 2, versículo 14. E terceiro, a finalidade da iluminação. Qual é a finalidade que temos aqui da iluminação? A obediência, né, santificação e direção. A iluminação não tem como alvo apenas aumentar informações bíblicas, e sim conduzir uma vida em submissão a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então ele pede entendimento para que eu guarde a tua lei e observe de todo o meu coração. Salmo 119, versículo 34 vai falar isto. Certo? E confere também lá no versículo 144. Então João adverte: se alguém diz que anda em comunhão com Deus, mas permanece nas trevas, mente, né? Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 6. E assim, quando o Espírito ilumina, ele também dirige. Aqueles que têm o entendimento aberto para a palavra são os mesmos que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 14, nós vimos aqui já tocando nesse assunto já algumas vezes. Vamos ao segundo subtópico: testemunho, intercessão e edificação. E esse tópico aqui, irmão, tem uma ideia central desse ponto. Qual é a ideia central que nós podemos ter aqui nesse tópico aqui? Destacar que o Espírito Santo confirma a nossa filiação, intercede por nós e fortalece nosso interior em meio às lutas e limitações. Então este ponto vai tratar disso aqui, né? Destaca que o Espírito Santo ele confirma nossa filiação e também intercede por nós e nos fortalece, né? Fortalece nosso interior em meio às lutas. Ai de nós se não fosse ele, nós estávamos perdidos, irmãos. Ouça isso no nome de Jesus. Mas, glória a Deus, nós temos, né, o auxílio do Espírito Santo sempre conosco para nos ajudar. Glória a Deus. Então, vamos aqui a esse tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. Primeiro, querido, o Espírito testifica ao Espírito. Tem uma ideia central aqui nesse subtópico 1. O Espírito testifica ao Espírito. O Espírito, irmão, o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que pertenecemos a Deus, produzindo segurança, identidade filial e confiança no amor de Cristo. Vamos ver aqui o que é que diz aqui a leitura, né? Aqui em Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando aqui da vida do cristão, a vida no espírito, Paulo, né, menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado, né? O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, ele confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme nós podemos ver lá em
Romanos 8,16. Então, esta comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção, segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Não é de qualquer maneira que a pessoa vai compreender, não, é por meio da fé. Romanos 8,16, amado, aprofunda o que Paulo acabou de afirmar no versículo 15. Depois de dizer que recebemos o Espírito de adoção pelo qual chamamos Abba, Pai, então o apóstolo explica como esse clamor é possível, né? O próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui, o primeiro Espírito é o Espírito Santo, certo? O segundo, modificado por nosso, né, é o Espírito humano regenerado. Então, Paulo, portanto, não descreve apenas a obra objetiva do Espírito Santo, que nos faz filhos, mas também a obra subjetiva pela qual o crente se torna consciente dessa adoção no nível mais profundo do seu ser. Em primeiro lugar, irmãos, esse testificar com o Espírito que ele fala, indica uma espécie de testemunho. O Espírito de Deus e o nosso próprio Espírito concordam na mesma direção, né? Como diz aqui no versículo 15, Paulo já mostrou que o coração do crente movido pelo Espírito de adoção responde com o clamor filial, Abba, Pai. No versículo 16, ele acrescenta que por trás desse clamor, o testemunho do Espírito Santo que sela o coração do crente às promessas do Evangelho, fixa a natureza de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, 1 João 3,1. Então, acende em nós aí a consciência de que não somos mais escravos, mas somos filhos. Em segundo lugar, amados, esse testemunho não deve ser entendido como uma voz particular, não. É desligada da palavra, nem como uma revelação privada que sussurra frases ao ouvido do crente. É um testemunho dado ao nosso espírito e não contra a Escritura. Então, o mesmo Espírito de Deus, né, o Espírito de Deus, que inspira a palavra, ele confirma em nós aquilo que a palavra declara em Cristo. Somos justificados, adotados e destinados à glória. Romanos 5, versículo 1 e 2, Romanos 8, 29 ao 30. Segundo subtópico, Espírito intercede. Isso aqui é lindo. Tem uma ideia central aqui. O Espírito auxilia na oração, intercedendo de forma profunda e perfeita, alinhando nossas súplicas à vontade de Deus, além do que entendemos. Olha que diz aqui esse tópico. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor, né, versículos 26 e 27, essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, né, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito Santo, que, segundo Deus, ele intercede pelos santos, como diz Romanos 8, versículo 2 e versículo 27. Então, o verbo que Paulo usa em Romanos 8, 26 para intercede indica alguém que se coloca ao lado para ajudar a carregar o peso que apresenta um pedido em favor de outro, né? Interceder, portanto, irmão, é colocar-se no meio da situação, assumir o fardo e levar esse fardo diante do Pai. Quando Paulo afirma que o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ele mostra que o Espírito não apenas nos ensina a orar, mas ora em nosso lugar, dentro de nós, aliando nossas necessidades à vontade de Deus. Ok? Então, biblicamente, nós vemos essa intercessão em 3 direções principais. Primeiro, na nossa ignorância, não sabemos orar como convém, certo? Não sabemos orar como convém, ouça isso no nome de Jesus. Romanos 8, 26 vai falar isso. Não discernimos plenamente o que é melhor, mas o Espírito traduz nosso gemido em súplica correta. E segundo, na nossa fraqueza, né, no sofrimento, enquanto gememos aguardando a redenção do corpo, Romanos 8, 23, o Espírito geme conosco, levando ao Pai pedidos que nos não é concedido, que nós não conseguimos formular. Para que
tudo coopere para o bem determinado por Deus, Romanos 8:28. Então, em terceiro lugar, o Espírito intercede segundo a vontade de Deus, Romanos 8:27 também vai falar, de modo que a mente do Filho, a vontade do Pai e a oração do Espírito convergem a favor dos santos. Ok? Glória a Deus. Vamos aqui ao terceiro subtópico. Terceiro subtópico, edificação e fruto do Espírito. Glória a Deus. A ideia central aqui desse ponto, querido, é enfatizar que o Espírito edifica o crente por meio da oração, né, em línguas e produz fruto que expressa o caráter de Cristo. O Espírito ora bem, né? A ideia central aqui, quando o crente ora em língua, o Espírito atua no seu espírito, promovendo edificação interior, mesmo quando o entendimento não alcança a mensagem. Olha o que diz aqui o tópico. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? Lá em 1 Coríntios 14:14. As línguas estranhas, querido, são articuladas segundo o Espírito de Deus, 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11. Quando oramos em língua, portanto oramos segundo o Espírito, esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Então, o espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem, mesmo assim somos edificados. 1 Coríntios 14:4. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios 14 e versículo 15. No Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, línguas, né, glossai, né, designa aí um falar inspirado pelo Espírito Santo em idioma não aprendido naturalmente pelo falante, dirigido aí primordialmente a Deus em oração, louvor ou ação de graças. É bíblico falar em línguas? Sim, e Paulo trata disso com seriedade. Primeiro, as línguas são reconhecidas como dom legítimo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:10, Paulo inclui variedade de línguas e interpretação de línguas dentro da lista de dons espirituais distribuído pelo mesmo Espírito Santo, como quer, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Segundo, Paulo afirma que ele mesmo falava em línguas, até mais do que os outros, né? Ele fala em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios 14, 18, ele declara: dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Isso aqui coloca Paulo não como crítico hostil ao dom, mas como alguém que o pratica, conhece seus benefícios e exatamente por isso sabe colocá-lo no lugar certo na vida da igreja. Em segundo ponto, em terceiro lugar, Paulo deseja que a igreja também experimente o dom, ainda que com ordem, né? Ele afirma: quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, né? Versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ao mesmo tempo estabelece critérios claros para o culto público, né? Primeiro, línguas na congregação só com interpretação para que haja edificação. 1 Coríntios 14, versículos 5 e 13. E depois você vai lá para o versículo 27, versículo 28. Segundo, tudo deve ser feito para edificação, né? 1 Coríntios 14, 12 e 26. E terceiro, faça-se tudo com decentemente com ordem. Versículo 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, quando o crente ora em línguas, o Espírito atua no seu espírito, promovendo a edificação interior, mesmo quando o entendimento não alcança a mensagem. Primeiro, o sujeito último da ação é o Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, quem distribui e opera os dons é o Espírito. Logo, o dom de língua operado do Espírito na vida do crente, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o que fala em línguas, em espírito fala mistério. Então, a expressão supõe uma esfera espiritual, né, de comunicação e entre o crente e Deus, mediada
pelo Espírito Santo. E tem pessoas que falam assim, que eu falo mais línguas que vocês têm que falar em línguas, em mistério com Deus, que não sei o que e tal. Eu oro em língua porque eu oro mais do que vocês, que eu busco mais do que vocês. Irmãos, devemos tomar cuidado, tá? Quanto a isto. Segundo, o espírito humano é o lugar dessa oração. Em 1 Coríntios 14, Paulo distingue meu espírito e meu entendimento. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja só. A melhor leitura, como os comentaristas destacam aí, que o espírito do crente vivificado pelo Espírito de Deus é o sujeito que ora, e o Espírito Santo é quem concede e articula essa oração. O crente participa plenamente, né? Mas não controla intelectualmente aí a forma do discurso. E em terceiro lugar, edificação interior, mesmo sem compreensão intelectual. Aqui em 1 Coríntios 14:4, Paulo afirma que o falar em língua edifica-se a si mesmo. Pela lógica de 1 Coríntios 14, essa edificação não ocorre via entendimento racional da mensagem, mas pela ação direta do Espírito do homem interior, fortalecendo a fé, a esperança e o afeto por Deus, ainda que a mente não acompanhe o conteúdo verbal. Isso não rebaixa o entendimento, antes mostra que o Espírito pode operar tanto por meio de compreensão clara da palavra, quando a profecia, ensino, pregação, quanto por meio de oração misteriosa no Espírito, quando há línguas sem que um anule o outro. Em quarto lugar, Paulo integra oração em línguas e oração com entendimento. O apóstolo não opõe aqui as duas coisas, ele as combina, certo? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele também fala. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, versículo 15. Então, para a edificação pessoal, ele valoriza ambas as dimensões. E para a edificação da igreja reunida, ele prioriza também aquilo que é inteligível e pode ser acompanhado aí pela Assembleia, para que o indouto diga o amém, atuação de graças, 1 Coríntios 14, 16 e 17. Segundo subtópico, e já concluindo aqui, indo para o término, o ápice da vida cristã. A ideia central aqui desse ponto, é o fruto do Espírito reúne as virtudes que marcam o caráter de Cristo e revela o amadurecimento de quem vive e anda no Espírito. Vejam só. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5, versículo 22, chamada de fruto do Espírito. Representa o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro, O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia, haver sido santificado pelo Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6 e 11. A obra do Espírito de santificação, Romanos 1 e 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios 12, versículo 31 e 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13. Isso é viver e andar no Espírito de Deus, conforme diz Gálatas 5, 25. Então, o fruto do Espírito é o modo de viver que o Espírito Santo efetivamente produz naqueles que estão unidos a Cristo. Em nítido contraste com as obras da carne, ele é sobrenatural na origem, pois sendo subsequente, a regeneração procede da obra do Espírito Santo, não da carne. É orgânico em seu desenvolvimento porque cresce de modo coerente com a nova natureza recebida em Cristo. E é gradual no amadurecimento, uma vez que vai sendo formado ao longo do tempo na dinâmica da santificação. Então aqui Paulo fala em fruto no singular porque se trata de uma realidade una
e integrada. Um único padrão de caráter formado por diversas qualidades que se pertencem mutuamente e não podem ser legitimamente selecionadas à vontade. Onde o Espírito habita e governa, esse fruto é maior ou menor grau. Em maior ou menor grau necessariamente aparece. Porque o fruto do Espírito é o ápice da vida cristã. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o ápice da vida cristã. Deixa eu falar aqui sobre esse fruto, que não está no plural e sim no singular, porque apesar de ter várias, né, amor, longanimidade e tal, domínio próprio, tudo isso aí, é como se você pega uma laranja, né, ou um caqui, um fruto, é uma única laranja. Você não vai falar as laranjas se você está com uma só. Porém, dentro dela, ela tem... Espera aí. Bom, eu estava falando aqui sobre o fruto, né? A laranja. Ela é uma única laranja, porém ela tem um comecinho dentro, né? Várias partículas, mas é um único fruto, né? Assim é o dom do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, em primeiro lugar aqui, ele expressa o fim para o qual Deus nos salvou, né? Então, sermos conformes à imagem de Deus de seu Filho, como diz lá em Romanos 8, 29 e 1 Coríntios 3, 18, dons, ministérios e experiências são meios, né? O caráter semelhante ao de Cristo é o alvo. E segundo, como o Espírito é o Espírito de Cristo, né? Como o Espírito é o Espírito de Cristo, é natural que ele produza em nós, né, o que você, né, produz em nós o que vê em Cristo. Nesse sentido, o fruto é a forma mais alta de espiritualidade, não apenas experimentar o poder, mas refletir o propósito de Cristo. Em terceiro lugar, quando Paulo afirma contra essas coisas na lei, Gálatas 5:23, ele não está só dizendo que a lei não proíbe essas virtudes, né? Mas que onde elas florescem, a própria esfera da lei é transcendida. Então, o crente não é dirigido por mandamentos externos, mas age a partir de disposições internas, moldadas pelo Espírito. Assim, a justiça que a lei exigia é finalmente vivida por quem anda no Espírito, né? Como diz Romanos 8, versículo 4. Isso é a ápice ético da vida cristã. Em quarto lugar, a igreja cheia dos dons, mas sem fruto, é barulhenta e frágil. Uma igreja onde o fruto aparece, né? É madura, estável e realmente edificada, ok? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e concluindo aqui, podemos afirmar que o Espírito Santo ele atua do início ao fim da vida cristã. Ele desperta, regenera, ilumina, fortalece, guia na oração e na forma em nós o caráter de Cristo. Que busquemos, portanto, andar diariamente no Espírito, permitindo aí que Ele ilumine nosso entendimento. Então, renove agora, né? Renove nossa mente e santifique nossa vida. Assim, viveremos a plenitude da vontade de Deus, glorificando o Senhor em toda a nossa caminhada cristã. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula, se Deus nos permitir, estaremos de volta aí trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço a todos vocês, em nome de Jesus e boas festas, feliz ano novo para todos vocês, debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém.